Boa tarde, internautas. Boa tarde, vereador Newton César. Boa tarde, senhor secretário, doutor Vaquinin, enfermeiro Danilo, funcionária Deise. Boa tarde a todos. Nesse momento daremos início à audiência pública com a finalidade de apresentação do relatório de prestação de contas com o Fundo Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2018, em cumprimento ao artigo 4º do ao parágrafo 4º, perdão, artigo 9º da Lei Complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já fiz a apresentação aqui do nosso secretário, doutor Fábio Henrique Passos Vaquinin. Está presente aqui também o vereador Newton César Alves de Almeida. E nesse momento gostaria já de franquear a palavra ao senhor secretário de Saúde, doutor Fábio Henrique Passos Vaquinin. Alô. Boa tarde. Cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Josué, Vossa Excelência, vereador Newton, né? Nessa tarde, nesse evento que nessa etapa, mais uma etapa que nós temos que cumprir, né? Para uma apresentação do relatório quadrimestral de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018. Autoridades municipais: André Granado Nogueira da Gama, prefeito; secretário municipal de saúde, Fábio Henrique Passos Vaquinin. Este relatório retrata de forma detalhada o quadrimestre de que trata o artigo 36 da Lei Complementar número 141/2012, a saber, artigo 36. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Primeiro quadrimestre de 2018, janeiro a abril, período. Dados gerais do município, a fonte IBGE, o censo ainda 2010. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade na armação dos búzios, 2010. Percentual da população aí. Distribuição da população por sexo. Sabidamente, a gente tem uma população de sexo, distribuição de sexo, homens e mulheres praticamente igual, 13.818 para homens e 13.742 para mulheres. Distribuição da população residente por raça. Raça também muda pouco, porque a avaliação é a mesma de 2010. Branca, 14.000, parda, a maioria, né? Maioria branca, 14.003. A parda em segundo com 10.447. Depois a preta com 2.872 e a amarela com 216. Distribuição da população residente agrupada por região. Mantém-se a mesma situação entre urbano e rural, 0 rural, 100% urbana a população na sua distribuição geográfica. Auditorias realizadas, não houve auditoria no período. Consultas e auditorias, mostrando que não houve auditoria no período. A tela. Rede de serviços ofertados pelo município. Atenção básica. Tipo de estabelecimento: esfera administrativa pública, total. Unidade de saúde da família, 7. Unidade básica de saúde Vila Verde, 1. Equipe de saúde bucal, 7. Núcleo de saúde coletiva e vigilância sanitária, 1. Farmácia central, 1. Núcleo de assistência família, 1, né? CAPS tipo 1. Média alta complexidade agora, CAPS tipo 1. Centro materno infantil e idoso, 1. Centro Municipal de Fisioterapia, 2, sendo um em Manguinhos e o outro na Rasa. Hospital Geral, 1. Policlínica, 2. Uma em Manguinhos e outra também, Policlínica Vila Verde, na Rasa. Conforme preconiza o Ministério da Saúde,
Cobertura integral pela estratégia de saúde da família e de saúde bucal. Suporte do NASF às equipes de saúde da família, composto por equipe multidisciplinar. O hospital oferece serviços de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia, ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia, que não tem aqui. A gente tem cirurgias lá de otorrino toda semana de otorrinolaringologia, cirurgias oftalmológicas, porque cirurgia aqui agrupou todas as cirurgias, né? Se a gente fosse detalhar, cirurgias obstétricas, eletivas também, né? Cirurgias de mama, no sentido de retirada de nódulo de biópsia e realização de biópsia para pesquisa de câncer de mama, e dentre outras coisas. Saúde mental estruturada com centro de atendimento psicossocial, policlínica com atendimento ambulatorial em diversas especialidades. Dados sobre nascidos vivos e mortalidade ocorridos em Amarção dos Búzios. Quantitativo de nascidos vivos em relação aos ocorrentes e residentes de acordo com os meses em Armação dos Búzios em 2018. No gráfico acima podemos observar o total de nascidos vivos ocorrido em Armação dos Búzios, ganhando deste mês de março com o maior número de nascidos vivos. Então, o somatório dos tanto da ocorrência, que são os de fora, né, as não munícipes, né, gestantes que deram à luz azul, e as gestantes de Búzios cadastradas buzianas em vermelho. Em janeiro 59, ocorrência 49 buzianas. Fevereiro 57 ocorrências, 53 buzianas. Em março, que soma o maior número, 65 ocorrências, 59 buzianas. Azul 55 ocorrências, vermelho 51 buzianas. Aqui segue a tabela de um quantitativo de óbitos por capítulo, que a gente chama do Código Internacional de Doença, né, 10, o CID-10, e faixa etária no primeiro quadrimestre de 2018. Nós observamos aí que o capítulo 9, mais uma vez, recai nas doenças cardiovasculares, né, dentre elas infarto. Se for pegar a idade, você repara que não tem infarto dos 25 ao 34, né, mas do 35 a 44 já tem um infarto aqui. 45 a 54, um infarto também. Ele aumenta até ter 4 infartos na idade, que é o que se espera. Quanto mais idade, maior o risco de um paciente infartar, né? E 75 também 2, somando um total aqui de 10. O maior número de óbitos foram relacionados a doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, relacionados ao capítulo 4 e 10, e as doenças, principalmente as doenças do aparelho circulatório, por faixa etária acima de 75 anos. Dados do Hospital Municipal Rodolfo Perecer, nesse período de janeiro a abril de 2018. Temos aí no gráfico destaque para a gravidez no mês de fevereiro, como tinha sido observado lá atrás, né, e no atendimento de gravidez, mas o maior número de nascidos vivos foi no mês de março. Isso é até importante destacar aqui, um parêntese rápido. Por que eu tenho o maior número de atendimentos de gestante em fevereiro e nasceu mais? Porque nem sempre que eu tenho uma dor, que eu tenho qualquer alteração no que se refere à gestação, que faz uma gestante procurar um hospital, mesmo que não seja daqui, qualquer hospital, ela tem na cabeça dela a possibilidade que ela esteja em trabalho de parto. E na grande maioria das vezes isso não é uma verdade, né? Ela não está em trabalho de parto, né? A dor, posição do feto, tamanho, né, que já está, o peso, tamanho da barriga, tudo isso que leva à dor, ela procura, vai e volta, e o maior número de atendimentos em fevereiro, mas que nasceram por trabalho de parto em março. Então está aí gravidez, né, com o gráfico janeiro e fevereiro sendo o maior deles hoje, né, maior número de atendimentos. Lembrando que os municípios vizinhos, né, o município vizinho que está passando por dificuldade política, nós voltamos a ficar sobrecarregados com essa situação, e isso fica bem claro aqui em relação às gestantes. Haja vista que semana passada teve um dia que tinha 14 gestantes, né? Eu nunca tinha visto isso no hospital, uma coisa assim muito, muito complicada. As neoplasias bem baixo, né? Doenças do aparelho digestivo também requer uma procura elevada lá. Cardiovascular, a gente observa aqui em relação ao aparelho digestivo, tem menos visita, mas a mortalidade é a maior de todas.
Então, nem sempre o número de doenças que os pacientes mais procuram o hospital são os que levam mais à morte. Circulatório, parecido com cardiovascular, que é doença de membro inferior, varizes, né? Feridas na perna, por razão de ordem vascular. Ginecologia, urológico, nós temos também cirurgia urológica no hospital. Renal, respiratório, osteomuscular, trauma, e aí as coisas que acontecem no pré-hospitalar, né, de responsabilidade do atendimento do Corpo de Bombeiros. As doenças infecciosas, né, os pacientes com AIDS, pacientes com tuberculose. Perinatal, que é o período que o bebê nasce, os primeiros 30 dias, né, qualquer coisa que aconteça para procurar o hospital. Motivos endócrinos, aí entra o paciente diabético. Aí seria considerar só por uma questão da glicose que ele estaria indo lá. Ele pode estar infartando e ser diabético, aí ele não entra aqui nesse rol. Sistema nervoso, e aí dentro de um sentido de paciente de surto psiquiátrico, paciente que tem alguma dor neurológica. Pele, doenças de pele, infecções de pele, doenças congênitas, né? No nascimento, pacientes muitas vezes que são acompanhados, que já nasceram e que precisam ir lá no hospital por algum motivo. Olhos e anexos, aí entra cirurgias oftalmológicas, principalmente cirurgia de catarata. Motivos de sangue, pacientes que têm doença no sangue, né? São pacientes geralmente que são cadastrados no Hemorrio, nós transferimos como centro de referência. Otorrino, como eu falei, corpo estranho, mas aqui é cirurgias mesmo. Mental, que entraria mais essa parte psiquiátrica, que existem 2 leitos lá separados para isso, e alguns aí sem informação. Internações versus idade. A gente observa aí que em janeiro houve um predomínio na idade em torno de 51 anos, tendo como segundo 29 e terceiro 22. Fevereiro muda um pouquinho, cai um pouquinho isso. Faixa etária predominante a idade de 40, depois também 29 e 24. Em março 49, depois 35 e 26. Aí se mantém uma média parecida. Em abril 47, 26 e 26 anos. Total de atendimentos no pronto-socorro. Janeiro 10.600, fevereiro 8.552, março 10.986, em abril 10.587. Observe aqui abril, né? E aí esse número aqui não era nem para ter descido, esse gráfico aqui está... Não, desceu, 10.000, tinha que descer um pouquinho. Esse gráfico, como se mantém muito parecido com março, que ainda poderia pegar um período de férias, mas abril não tem férias. Por que essa elevação? A crise, município vizinho. E aí a procura no hospital. Uma questão estatística numérica, não é... A gente acha que está atendendo mais, é fato. Produção ambulatorial, atenção básica. Tabela sobre o quantitativo de vacinas aplicada no primeiro quadrimestre de 2018. BCG 222, hepatite B 652, rotavírus 333, pneumocócica 561, meningocócica C 683, a VIP 376, a VOP 490, pentavalente 632, tríplice viral 296, tetraviral 36, hepatite A 145, DTP 296, DT 296, febre amarela 4.287 vacinas, raiva humana 38, HPV 179 e DTPA 268. Tipos de procedimento: aferição de pressão arterial 7.784, atendimento de urgência na atenção básica 20, atividade coletiva 63, avaliação antropométrica 6.141, coleta de citopatológico do colo uterino 332, consulta de profissional de nível superior 464, consulta médica atenção básica 7.705, consulta pré-natal 397, consulta puerperal 273, consulta atendimento domiciliar 808, ecocardiograma 441, glicemia capilar 1.380, primeira consulta odontológica programática 1.247, puericultura 535, retirada de pontos 65,
Visita domiciliar por profissionais de nível médio, 4.329. Visita domiciliar por profissionais de nível superior, 59. E núcleo de apoio à saúde da família, 118 visitas. Produção ambulatorial, atenção especializada. As especialidades médicas. Tipo de atendimento. Avaliação antropométrica 2.220. Procedimentos odontológicos 1.792. Primeira consulta odontológica 947. Procedimento de vigilância sanitária 1.164. Eletrocardiograma 494. Consulta médica atenção especializada 12.079. Atendimento de urgência e atenção especializada 40.303, puericultura 1.048, administração de medicamentos e atenção básica por paciente 4.433, testes rápidos 93, consulta pré-natal 799, aferição de pressão arterial 3.825, retirada de pontos de cirurgias básicas por paciente 382, curativo grau 1 com ou sem debridamento 667, atendimentos gerais no CAPS, 1.093. Produção total, 71.339 procedimentos. Serviços contratados. Tomografia computadorizada, 458 exames. Ressonância magnética, 373. Anatomia patológica e citopatológica, 118. Patologia clínica, atenção básica hospital, 94.067. Radiologia, 12.827, ultrassonografia 1.449, endoscopia 200, exames cardiológicos entre mapa, Holter e teste, somo 327, exames cardiológicos eletro 180, exames neurológicos 66, exames odontológicos 42, oftalmologia, exames de cirurgias 23, otorrinolaringologia cirúrgico 16, que é feito no hospital, mamografia fora da faixa etária da pactuação 196, mamografia dentro da faixa etária pactuação 100, semana 1.440. Produção total 110.742. Não, esse dado, na verdade, ele deve aparecer até aqui junto, ele está junto com... que quem faz essa consulta, o único médico que faz, é o mastologista, o Dr. Gilson. Né? Então, ele... Hã? Não, câncer de próstata, a gente não tem atendimento oncológico no município, né? Atendimento oncológico é só no Oncosol. Nenhum município tem atendimento oncológico. Não, a consulta é com os especialistas. Por exemplo, o doutor Adilson, que é concursado urologista, ele pode ter uma suspeita de um câncer, não é isso? Mas aí ele não separa, a gente não separa o que é oncológico dele e o que não é oncológico, dentro do atendimento dele. Por exemplo, todos os PSFs, nós botamos todos os PSFs, a gente pode até fazer esse levantamento na próxima vez, nós vamos separar assim. Tá, Danilo? Próxima vez a gente tem que fazer um levantamento. Isso é interessante que ela está falando. De todos os atendimentos que são feitos, que começa, como a senhora sabe, lá pelo PSF, que a gente vai fazer aquele fluxo, começar a colocar ali quem foi identificado como oncológico no futuro. A gente registra para fazer até um... Entendi. Senhora, nesse momento é o momento de apresentação do relatório, aí logo após a gente tem um período onde a gente vai fazer as intervenções, as perguntas, os questionamentos, assim que ele terminar a leitura do relatório. Tá, secretário, por favor, pode continuar a leitura do relatório. Tá bom. Metas e indicadores. Meta indicador 2017. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Meta pactuada 100%, resultado 100%. Cobertura populacional estimada pelas equipes de básica de saúde bucal. 100%, resultado 100%. Número de unidades de saúde com serviço de notificação implantada. Pactuada 2, 100%. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados.
90%, resultado 100%. Proporção de óbitos de matéria investigada, pactuado 98%, investigado 100%. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, 90% pactuado, 84,1% resultado. Número absoluto de óbitos por dengue, 0, né, meta pactuada, resultado 100%, não morreu ninguém com dengue. Meta pactuada significa o resultado fixo proposto pela esfera estadual. Resultado é o quantitativo numérico alcançado durante um ano, representando em porcentagem, aí no caso, 0 a 100. Não houve óbitos infantis, houve 2 óbitos fetais. Não houve 3 óbitos de mulheres de idade fértil, sendo 2 investigados e 1 concluídos no sistema do Ministério da Saúde. Não foram registrados no período óbitos por dengue nos últimos anos e óbitos maternos. Demonstrativo da utilização de recursos. Aí agora passo a palavra para a funcionária Deise. Boa tarde a todos. Agora a gente vai passar para a parte orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre de 2018. Eu queria fazer aqui uma ressalva que, a partir desse ano de 2018, o Ministério da Saúde alencou os blocos em 2 contas, uma de custeio e uma de capital. Então, quem tiver acesso ao site do Ministério da Saúde, na página do FNS, no repasse fundo a fundo, agora a gente só consegue visualizar o bloco do custeio e o bloco do investimento. Mas aí a gente tem um demonstrativo do quadrimestre passado, que a gente ainda conseguiu abrir esse bloco, identificando por repasses. Então, nesse demonstrativo a seguir, a gente conseguiu identificar os repasses, mas na finalização, quando vocês entrarem no bloco do capital e custeio, vocês só vão ver os valores finais. Então, nesse bloco de custeio, na atenção básica, começa com agentes comunitários de saúde, foi repassado um valor de 129.792. Para o NASF, 80 mil, programas de melhoria da qualidade, 160 mil, saúde bucal, 66.900, saúde da família, 242.420, ações de estratégia para microcefalia, 3.625. O total desse PAB variável, quando vocês abrirem lá o bloco de custeio, vai vir demonstrando para vocês 682.737,78. E no PAB fixo, 274.508. O total geral dá 957.245,78. A gente só pode fazer esse demonstrativo desse gráfico aqui, porque no quadrimestre passado a gente tinha o índice que o Ministério da Saúde repassa para a gente. Mas agora eu queria chamar a atenção de vocês que agora nós só temos 2 contas, onde o Ministério da Saúde ele canalizou os 2 blocos em capital e custeio. Então, na atenção básica, no bloco de investimento, para o programa de requalifica da UBS, no primeiro quadrimestre foi passado 154.600. Na média e alta complexidade, no bloco de investimento, estrutura das unidades de atenção especializada em saúde, para compra de equipamentos, veio 1.159.768. No bloco do custeio ainda, para assistência farmacêutica, 44.185,23. Média e alta complexidade, o incremento que veio fora ao repasse mensal que o Ministério da Saúde manda para o município de Búzios. Nós recebemos um montante de R$300 mil. Na média e alta complexidade no bloco do custeio, no primeiro quadrimestre, então nós recebemos 775.535,40.
Apoio financeiro extraordinário, Fundo de Participação dos Municípios. O apoio financeiro pela União aos entes federativos, R$ 195.499,64. A vigilância em saúde no bloco de custeio veio R$ 110.812,86. Esses são os dados que a gente tirou do repasse fundo a fundo do Ministério da Saúde. As despesas ocorridas no primeiro quadrimestre com o fundo municipal ficou da seguinte maneira: despesa com pessoal, R$ 9.847.402,91. Com material e consumo, R$ 99.937,92. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 2.584.429,24. Outros serviços de terceiros, pessoas físicas, R$ 41.246,97. Equipamentos, R$ 380.122. Despesas correntes, R$ 191.383,93. Despesas de exercício anteriores, R$ 1.579.872,10, perfazendo um total de R$ 14.724.395,07. A seguir, nós vamos ver o demonstrativo do montantes por fonte dos recursos aplicados no período. O relatório da execução financeira por fonte. Então, a gente tem dentro do programa da administração geral fontes de recursos, né? O primeiro quadro, empenhados, liquidado e pago. Na administração geral, nos recursos ordinários, empenhado, R$ 12.738.412,88, liquidados, R$ 4.436.487,30 e pagos, R$ 4.394.059,68. Na fonte 004, royalties produção, R$ 3.084.605,64, liquidados R$ 1.499.195,30 e pagos R$ 1.499.195,30. Na fonte 30 do PAB fixo, não teve nenhum empenho, nem liquidação e nem pagamento. Na fonte 31 PSF, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 32, agente comunitário de saúde, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 33 NASF, também segue o mesmo quadro. Na fonte 34 SER, também o mesmo quadro. 35 Saúde Bucal, também não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 36, CEL, não teve, consegue o mesmo quadro. Na fonte 37, MAC, não teve nem empenho, liquidação, nem pagamento. Na fonte 41, Farmácia Básica, não houve nem empenho, nem liquidação, nem pagamento. 42, CAPES, segue o mesmo quadro. 49, royalties, o mesmo quadro. 0,50, royalties participação, o mesmo quadro. Na fonte 147, Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde, a gente também mantém o mesmo quadro. No bloco da atenção básica, na fonte 00, recursos ordinários, R$ 5.997.700. Liquidados, R$ 139.562,29, pagos R$ 139.562,29. Na fonte 0004, royalties produção, R$ 18.060 empenhados, não teve nenhum pagamento e não teve nenhuma liquidação. Na fonte 030, PAB fixo, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 31, PSF, R$ 836.895 empenhados, R$ 671.907,98 liquidados e R$ 671.907,98 pagos. Na fonte 32, ainda dentro do bloco da atenção básica, R$ 329.376 empenhado, não teve nem liquidação e nem pagamento nesse primeiro quadrimestre. Na fonte 33, NASF, R$ 162.300 empenhado, ainda não tivemos nenhuma liquidação e nenhum pagamento nesse quadrimestre. Na fonte 35, segue sem empenho, sem liquidação e sem pagamentos. Na fonte 049, royalties excedente, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 123, convênio,
também segue o mesmo quadro, sem empenho, sem liquidação nem pagamento. Na fonte 189, convênio, 401.733 empenhados, 380.122 pagos e 380.122 liquidados. Agora, dentro do bloco da assistência hospitalar e ambulatorial, na fonte 00 dos recursos ordinários, 16.243.000 empenhados, 5.505.164,87 liquidados, 5.505.164,87 pagos. Na fonte 00 04 royalties produção, 4.299.489,51, 781.187,24 liquidados, 791.143,73 pagos. Na fonte 30, PAB fixo, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 31, PSF, também segue o mesmo quadro. Na fonte 36, também sem empenho, liquidação, nem pagamento. Na fonte 37, MAC, média e alta complexidade, 1.923.526,28 empenhado, 902.208,45 liquidados e 902.208,45 pagos. Na fonte 42, CAPES, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 49, royalties excedente, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 50, royalties participação especial, 1.074.462,18 empenhados, 428.319,06 liquidados, 428.319,06 pagos. Na fonte 146, programas do Hospital do Interior, 35.340 liquidados. Não teve ainda nenhuma, empenhados, não teve nenhuma liquidação e nenhum pagamento até o final do primeiro quadrimestre. Na fonte 189, convênios com a saúde, 401.733 empenhados, 380.182, esse aqui está se repetindo. Já falei esse aqui, está se repetindo. Vamos lá, suporte profilático e terapêutico. Na fonte 04 royalties produção, 312.037,60 de empenho, ainda não teve nenhuma liquidação e nenhum pagamento. Na fonte 41, farmácia básica, 131.439 empenhado, não teve nenhuma liquidação e nenhum pagamento até o final do primeiro quadrimestre. Na fonte 049, royalties, não teve nem empenho, liquidação nem pagamento. Na fonte 50, royalties participação especial, não teve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Agora, no bloco da vigilância sanitária, na fonte 04, royalties produção, não tivemos nem empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 049, royalties excedente, também não houve empenho, nem liquidação, nem pagamento. Na fonte 147 do bloco da vigilância, 90.040 empenhado, 12.750,85 liquidados e 12.711,71 pagos. Então, o total de empenhos no primeiro quadrimestre, 47.678,69. O total de liquidados no primeiro quadrimestre, 14.766.907,34. E o total de pagamentos no primeiro quadrimestre, 14.724.395,07. Com isso, a gente demonstrou aqui as despesas e as receitas ocorridas no primeiro quadrimestre. O total de recursos próprios aplicado no primeiro quadrimestre de 2018 foi de 10.038.787,34. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde atendeu a legislação vigente e garantiu de forma efetiva e a transparência para a sociedade das ações das gestões do SUS no decorrer do primeiro quadrimestre de 2018. Secretário, está finalizado a leitura do relatório?
leitura, sim. Tá, né? Registrar aqui a presença da vereadora Joyce Lúcia, o vereador Newton César, estão aqui conosco nesse momento. Eu gostaria de abrir agora a oportunidade para assistência. Nós temos aqui hoje o Marcos, do Serve Búzios, Maria Augusta, do Fundo Municipal de Saúde, do Conselho, perdão, a Olívia, Penha Cioli da Abrace, perdão. Temos também o Éden, funcionário também da Secretaria de Saúde. Eu gostaria de abrir a oportunidade para vocês nesse momento, de fazerem as perguntas, os questionamentos. Presidente, como ela já começou a fazer, sim, eu gostaria de dar o primeiro lugar para ela. Sim, concorda? com certeza. Que já vou ouvir a interferência, então vamos... Pode passar o microfone para ela. Eu tinha, inclusive, pedido para semana, uns 15 dias atrás, uma audiência pública para segunda-feira, que passou agora, que a gente pediu para cancelar por causa dessa greve aí, muita gente não ia poder vir, então a gente vai adiar. Mas é justamente sobre o assunto dessa greve, a minha pergunta, que foi a pergunta que eu fiz para o Facchinin, que é importante para nós acompanhar a evolução do câncer na cidade, que eu devo isso à minha federação, lá do Rio Grande do Sul, Federação Nacional das Associações que cuidam de pessoas com câncer. Isso é uma lei federal, já existe a lei federal, que todos os municípios têm que ter um controle compulsório do câncer, ou seja, a gente detectar desde a primeira consulta do paciente, que teve a suspeita, que ele foi encaminhado para um especialista, e aí o que eu tinha falado para aqui, justamente para separar os tipos de câncer, para que eu possa fazer esse gráfico. Câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de estômago. Isso a gente tem que ir detectando aos poucos, né? Começando na unidade básica, passando para o especialista, passando pela fase da biópsia, resultado da biópsia, encaminhamento ao tratamento, para que também a gente possa cobrar o cumprimento da lei 12.732, se não me falha a memória, que é a lei dos 60 dias, que determina que o paciente, após a detecção do câncer, após o diagnóstico, ou seja, na biópsia, ele leve no máximo, que já é muito tempo, mas tem um limite máximo, né, de 60 dias para ele iniciar o tratamento. Graças a Deus, ao meu contato com o Dr. Facchinin, a gente tem conseguido. Logo que eu cheguei aqui não era assim, eu estava com um paciente que já estava quase um ano esperando, mas com a continuidade dos trabalhos que eu estou fazendo junto com o Dr. Facchinin, a gente já está começando a conseguir entrar dentro desses 60 dias. Isso é que salva vidas. Então a gente não pode deixar passar, entendeu? Porque a cumprimento dessas leis vieram justamente para poder a gente salvar vidas, né? O câncer hoje já não é mais uma sentença de morte. Então, para muitos casos, tem até 98% de cura. Então, se a gente fizer esse acompanhamento, nenhum paciente vai chegar. Uma outra coisa que a gente tem que encurtar também, doutor, é o resultado da biópsia. O resultado da biópsia não pode levar 90 dias para vir um resultado de uma biópsia. Não pode levar 90 dias, porque ela já perdeu o tempo que ela levou até fazer a biópsia, né? Aí faz a biópsia, para vir o resultado da biópsia, são mais 90 dias. Para ela começar o tratamento, no máximo seriam mais 60. Foi um ano, já perdeu a mama, já está na segunda, entendeu? Então a gente tem que encurtar esse prazo para facilitar a cura dos pacientes, tá? A minha intenção, doutor, eu falei isso uma vez para o senhor achou até, você vai me arrumar um problema, é a gente fazer um centro de detecção precoce de câncer. A gente tem apoio da Fundação Avon, só dependo da prefeitura, porque eu não posso fazer isso pela minha associação sozinha. Eu preciso de ter o apoio, a associação requer, mas eu preciso ter o respaldo da prefeitura.
para poder montar esse departamento, esse centro de detecção precoce de câncer. Nenhum município tem, a gente ia sair na frente. Isso aí ia diminuir, sei lá, em 50% os casos de câncer avançado, já como eu tenho visto aqui. Até comentei isso com o vereador Niltinho, né? Que os casos, quando chegam até a gente, muitas vezes já estão muito avançados, o paciente já está acamado. E a gente tem que acabar com isso, né? Então, se puder a gente fazer esse controle compulsório do câncer, isso vai melhorar muito para a gente, separando por especialidades. Tá? Obrigada. Pontuar algumas coisas. Então, a dona Penhacioli, né, está nesse trabalho árduo, já vinha fazendo esse trabalho em Cabo Frio, agora está dando continuidade aqui em Búzios, não é isso? E nós precisamos, dona Penhacioli, como eu falei hoje lá, na verdade, ter um olhar de organização. E aí, organização digital, em que sentido? Porque todos esses dados que eu estou falando para a senhora, nós temos. Eles têm, porque houve um atendimento. Houve um atendimento, só tem que organizar por setor, direitinho. Outra coisa que deu também uma sensação perdeu-se o norte um pouquinho, foi porque o governo federal e o governo estadual, por algum tempo, não cumpriu a lei, como a senhora está dizendo, no sentido de estar aportando dinheiro no prestador de serviço para que ele pudesse estar atendendo. Então, houve um gap aí, um ínterim, de não atendimento e tudo, então isso dificultou. Agora, eu acho que essa retomada agora é retomada para organizar os pacientes, exatamente o que a senhora está falando, porque a partir do momento que eu souber que o paciente fez a biópsia e ele estiver num lugar e alguém acompanhando isso, essa biópsia ela pode ser cobrada, ela pode ser vista, ela pode ser, e aí ela está reduzindo no sentido de diminuição de tempo. Só uma correção aqui, esses cânceres aqui que estão sendo descobertos, na maioria das vezes, é reflexo desse tempo que ficou sem atendimento, porque, de uma maneira geral, o que acontece? Principalmente de mama, que mama é um dos principais hoje, a detecção precoce, que menos agride, que mais diminui mortalidade, inclusive na mulher, é o diagnóstico precoce. E o máximo que nós fazemos aqui, né, que o Dr. Gilson faz, é zérese de nódulo. Até agora não foi feita uma mastectomia em ninguém aqui, nenhuma mulher, entendeu? Nenhuma mulher morreu por câncer aqui em Búzios. Então, assim, a coisa está bem direcionada. Eu acho que a gente precisa organizar a questão da produção toda para saber o que vai dar prioridade. Estamos no momento de cobrar biópsia, não tem biópsia nenhuma espera, mas o que tem? Os pacientes precisando de exames, estão aguardando, né? Esse setor melhor, aquele setor melhor. E aí eu falei com ela hoje numa reunião do conselho, nós vamos fazer um protocolo para tentar agilizar isso, haja vista a necessidade do diagnóstico precoce, não que as outras doenças não tenham, né? Todas as doenças têm, mas quando se fala em câncer, a gente tem que ter uma celeridade maior mesmo, no sentido de estar priorizando. Dona Penha, mais alguma pergunta? Obrigado, dona Penha, de suma importância aí a sua observação. Obrigado. Presidente, um momentinho. Eu gostaria de fazer uma interferência que é muito positiva, tá? Bom, eu fui diagnosticada com CA em 96. Bom, meu terceiro filho veio depois de 11 meses de CA. Ele está com 20 anos hoje. Estou pronta para ajudar, tá bom? Estou aposentada da Câmara. Prefeito, tá certo? Conte comigo. Tá bom. Isso aí. Obrigado, Rosângela. Mais alguém? Maria Augusta. Obrigado, Rosângela. Conselho Municipal de Saúde, presidente, a senhora Maria Augusta. Também registrar a presença, esqueci de falar o nome aqui da Raquel. Raquel. Senhor Ivo, também representante da Associação de Moradores de Jeribá, é isso mesmo? Jeribá? Tá ok. Augusta. Bom, eu acho que meu nome é Maria Augusta, eu também sou conselheira, tá, de saúde. Hoje nós até tivemos uma reunião e a gente quer de novo reforçar a necessidade da gente
do colegiado, do conselho, assim como a Câmara de Vereadores e a população, poder receber com mais celeridade e antecipadamente os relatórios para análise. Que, por exemplo, hoje já houve uma atualização no portal da transparência da Prefeitura dos valores que já foram pagos em abril. Então, a gente já está no relatório quadrimestral e a gente tem o portal da transparência atualizado agora. Então, a gente precisa também estar acompanhando melhor isso aí. E para o secretário e a senhora Deise, como é que está sendo essa questão do agente comunitário de saúde, que foi empenhado e não está aí no liquidado, Deise? Olha aí na FOD. Empenhado, mas está 0-0. É só a dúvida do relatório. Deixa eu botar, ó. Página, vê a página para mim. Não, só a página. 27. Na página 27, olha. Você pode ver, está aí constando, está vendo? Não. Na atenção básica. É porque fica, para a gente está meio escuro, mas para você está colorido. É. R$329.376 empenhado. Provavelmente esse empenho é referente à folha, tá, nesse primeiro quadrimestre, só que aqui a gente não conseguiu ainda visualizar no nosso relatório de despesa por fonte, função e subfunção, a parte do pagamento e da liquidação. A gente vai buscar junto ao setor de contabilidade, porque essa não visualização ainda aqui. Mas você já me falou que está no portal da transparência, você conseguiu visualizar esse pagamento? Não, mas é isso que eu estou falando. Hoje a gente não conseguiu analisar, a gente não teve tempo para analisar todos os lançamentos do portal da transparência. Então, a gente tem que ver, olha, porque você empenhou. E quer dizer que os agentes não receberam, não? Os agentes comunitários de saúde? Está vendo como sai no relatório? Às vezes provavelmente porque o que acontece? Esse relatório aqui a gente faz... geralmente, ainda não... Quando a gente conseguiu fazer esse relatório que a gente recebeu, as informações foi no início de maio. Tá? A gente tem que ver junto à contabilidade se eles consolidaram já essa folha, se já tinha consolidado. Então, a gente vai buscar informações para saber por que no relatório repassado para a gente colocar as informações aqui, não saiu essa parte da liquidação e nem do pagamento. Essas informações que estão aqui nos são repassadas pela contabilidade da Prefeitura. Mas vamos combinar que não é o ideal que a gente apresente um relatório quadrimestral sem estar com todas as informações. Afinal de contas, é o relatório quadrimestral que está indo para a Câmara e onde vai ter que constar, fazer uma ata e as contas estarão prestadas. E a gente nem sabe o que foi tudo liquidado. Sabendo-se, que hoje nós discutimos sobre isso, que existe, inclusive, uma diferença entre o número de agentes e os valores que nós estamos recebendo. Vou passar... Isso e a gente só não vai apontar mais outras coisas, porque a gente nem teve tempo de analisar, e a gente está analisando aqui junto com vocês. E aí a gente está apontando algumas coisas que a gente está conseguindo sinalizar, mas seria importante também essa questão. A gente está sempre atualizando, porque eles mandam o que eles têm, mas imagina, hoje é a apresentação do relatório quadrimestral. Não vai ter outra apresentação. E a audiência pública. Tá bom? Marcos? Boa noite já. Marcos, faz aí faz a apresentação, por favor. Marcos Santos da Silva, presidente Serve Búzios e conselheiro de saúde. Eu só queria pedir autorização para o presidente, porque eu estou com os dados aqui e eu não tenho anotado, só para eu fazer as anotações e as observações aqui. Bom, primeiramente,
dentro do que a Maria Augusta falou já, eu queria falar sobre a importância, né, de não deixar de ser publicado o edital de forçação da audiência. Foi publicado o edital referente à audiência anterior, da saúde não. Inclusive a fundamentação legal que foi lida agora há pouco era referente a outra audiência. Então, assim, só saiu o edital da outra audiência, da saúde não saiu no boletim oficial. E eu atento muito para o aspecto orçamentário e financeiro, né, da execução orçamentária. E a gente recebeu por e-mail, né, o relatório quadrimestral, o colega Danilo enviou, a Deise também, para o e-mail do Conselho. E dentro do nosso tempo que a gente deu para analisar, assim, a gente jogou esse quadro de fontes aqui na planilha, e até o dia 28 ainda o portal da transparência não tinha sido alimentado com os empenhos de abril, só tinha de janeiro até março. Mesmo de janeiro até março, os empenhos já estavam ultrapassando o valor que está aqui no relatório, né? No relatório a gente está informando 47.678.417,70 empenhado. E no portal da transparência, que você tenha lá os credores, número de processo, data do empenho, está batendo 48 milhões. E agora, com o mês de abril, vai aumentar mais um pouquinho na casa dos 100 mil, né? Então tem já essa divergência aqui. E outra coisa que eu queria questionar, a gente já teve uma reunião, como a Maria Augusta falou, hoje cedo, da reunião do Conselho de Saúde, eu acredito que foi bem proveitosa, né, apesar de alguns contratempos lá. Mas eu queria saber, dentro desse novo regramento, não sei se os vereadores estão sabendo, que agora a gente tem uma nova portaria que regra a utilização, como a Deise falou, a colega Deise falou, uma portaria que estabelece as novas regras de utilização dos recursos do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal, né? E a gente sabe que o orçamento foi enviado aqui para casa e você tem o orçamento da saúde dividido por fontes, né? Uma fonte para isso, outra fonte para aquilo. E essa portaria nova, ela criou um novo regramento de utilização desses recursos. Seria, assim, até minha sugestão para os vereadores da Comissão de Seguridade aprofundar o conhecimento dessa nova portaria, porque vai fazer falta, né, até em futuras avaliações de contas. Eu queria saber como que a Secretaria está se organizando. O secretário falou alguma coisa lá na reunião, mas eu acho importante a gente saber, porque a gente estava discutindo o exercício de 2017 na reunião do Conselho, né? Era um outro regramento. 2018 agora já está com essa regra nova da 3992, da portaria 3992. E eu queria saber como que está sendo feito lá na contabilidade essa organização e para saber como que está sendo utilizado. Por exemplo, a Maria Augusta falou dos agentes comunitários, né, da fonte 32 dos agentes comunitários de saúde. Como que está sendo feito isso, né? Como que você vai usar agora esse recurso dentro dessa nova regra de custeio e investimento? E queria dar também, assim, fazer um apelo aqui aos membros da Comissão de Seguridade, o vereador Josué e o vereador Nilton César. O Miguel Pereira não está aqui, que é o outro membro da Comissão de Seguridade. Eu queria fazer um apelo como conselheiro de saúde e também como usuário, né? Minha família também é usuária do SUS. Em que sentido? A gente tem notado lá pelo Conselho de Saúde que tem sido enviados aqui à Câmara pedidos, autorizações de remanejamento. Desculpa, então, se não foi. Pedido de remanejamento de recursos, anulações de fontes, né? E a gente tem notado, tanto no exercício de 2017, como agora, que tem sido anulados algumas dotações orçamentárias, e não têm sido suplementados. Você anula uma fonte, mas não suplementa. Então, eu gostaria de pedir que toda vez que chegasse alguma coisa da saúde, que se atentasse para isso. Se aquela fonte está sendo anulada,
se ela está sendo suplementada. Porque você, às vezes, tem financeiro e você está anulando uma autorização. Então, gostaria de pedir a atenção dos vereadores nesse sentido e ter esses esclarecimentos pelo secretário. Obrigado. Marcos, só fazer uma correção. O outro membro, na verdade, é o vereador Adiel. Vereador Adiel e o vereador Miguel Pereira, que fazem parte da Comissão de Seguridade. Com a palavra agora, a senhora Olívia. Secretário. A Deise vai fazer. Marcos, a sua primeira pergunta foi em relação como que vai ser utilizado agora as fontes de recurso, tendo em vista que o Ministério da Saúde agora criou duas novas contas, uma de custeio e uma de capital. O que acontece? Quando a gente preparou o orçamento para 2018, essa portaria ainda não estava em vigor. Todos nós sabemos que o orçamento vem para casa, eu acho que é no início de outubro, se eu não me engano, né? Então, quando a gente preparou o orçamento para o Fundo Municipal em outubro, nós utilizamos os mesmos parâmetros que a gente utilizava em 2017. Acontece que, com essa nova regra agora do Ministério da Saúde, nós temos só capital e custeio. As fontes continuam as mesmas, só que nós agora estamos nos atentando ao seguinte: os blocos ficaram unificados. Vamos dar um exemplo. O bloco de custeio agora, ele vem com os investimentos na atenção básica, no PAB fixo, no PAB variável, no NASF, na saúde bucal. Então, ele vem fechado para a gente, ele vem um montante de recurso fechado. Mas nós sabemos internamente quais são as fontes daquele bloco. Vamos supor, na atenção básica nós sabemos que tem a 31 PSF, a 31 PAB fixo, a 30 PSF, a 35 saúde bucal, a 41 assistência farmacêutica. Essas fontes, agora, no orçamento de 2018, vão continuar as mesmas. Só que nós vamos ter que nos atentar para o seguinte: antes nós conseguíamos abrir o bloco por detalhamento. Nós sabíamos quanto que vinha detalhado para a saúde bucal. Vai vir 17 mil por mês. Então, na fonte 35 vai vir 17 mil por mês. No montante do final do ano, vamos supor, vai dar 169 mil. As fontes vão continuar a mesma. Só que agora nós sabemos que naquele bloco que está o custeio daquele bloco, nós vamos usar para custeio. O que vem para investimento, nós vamos usar para investimento, utilizando as mesmas fontes. As fontes não mudaram, tá? As fontes continuam dentro dos seus próprios blocos. Só que agora nós vamos ter uma cautela de ver o seguinte: quanto que está vindo para custeio? Está vindo X. Vamos dimensionar. X é para a fonte 45, 46, 47, 48. Então, vamos espalhar esse X em cada uma dessas fontes, conforme vai vir detalhado pelo Ministério da Saúde. Na fonte de investimento, está vindo, como nós podemos ver, veio 1.159.000 de investimento. Veio para quê? Esse investimento está dentro do montante que veio na conta de investimento. Aí nós abrimos e vimos, veio 1.159.000 para investimento, mas foi para comprar equipamentos para atenção básica, uma emenda parlamentar. Então, veio 1.100.000 e pouco para investimento, mas é para emenda. Mas isso, ela vai continuar para o investimento, na fonte de emenda, e o recurso vai ser usado ali para investimento. As fontes do orçamentário continuam a mesma, dentro dos seus blocos. Consegui te responder? Só uma parte, dentro da que ela falou. A minha pergunta se justifica, Deise. A minha preocupação, pelo que eu estou entendendo, você pode, né? Aí foi a nossa divergência lá na reunião do Conselho de Saúde. Porque as contas de 2017 estavam sujeitas à regra antiga. As de 2018, né, vocês já têm essa margem de liberdade para utilizar esses recursos. A minha pergunta é em que sentido? Então, durante o exercício de 2018, nós podemos anular fontes
fontes de recursos, mais suplementar programas de trabalho que estavam, né, previstos já na lei orçamentária, já no repasse do Fundo Nacional. Por exemplo, eu vou anular o 32, mas eu não posso usar essa anulação do 32 fora da atenção básica, correto? Eu anulei a fonte 32, mas não suplementei, tudo bem, eu posso até não suplementar 32, mas eu tenho que jogar em qualquer programa de trabalho referente à atenção básica. Uma coisa importante que você não está lembrando. Pasmem vocês, primeiro que o Ministério da Saúde, para ajudar toda a saúde nacional, ela não preparou um terreno, eu falei isso aqui na vez passada, ela não preparou o terreno com uma portaria durante um ano anterior, para que você soubesse como iria manusear toda essa verba, com risco de ser bloqueada, se você não manuseasse certo. No dia 2 de janeiro, eu recebi um e-mail que eu tinha 5 dias para abrir 2 novas contas. Antes tinham 7. 5 dias. A pergunta é, depois eu peguei a resposta, se eu não abrisse, se tivesse aberto em 5 dias, eu não ia ter conta, ia ter que entrar na justiça, ia ter que ir a Brasília, ia ter que fazer não sei o que por um e-mail. 5 dias para abrir as 2 novas contas exigidas pela portaria. Então, essa é a forma que se trabalha com a coisa nova na saúde a nível de esfera federal com todos os municípios do Brasil. Continuando esse desespero, a primeira aula, a primeira orientação via internet, não presencial, há uma aula acho que de em torno de 1h10 na internet explicando como você usaria, o que seria esse custeio, como seria esse capital, por pessoas nem tanto identificadas assim, mas sendo do governo federal, no ambiente do governo federal, e você aprendendo ali, já começou na virada do ano, porque quem que vai trabalhar 27, 28, 29, né? Praticamente você já está no ano e a pessoa vai começar a explicar para você o que você tem que fazer com toda a verba da saúde que vai ser repassada. Continuando, piorando a situação, isso vai, você lembra, foi até março, foi até março? Até março a gente não identificava, primeiro que o site ficou fora do tempo do governo federal, do fundo, muito tempo. Quando não estava fora, você não tinha identificação lá, nem das fontes. Você só tinha um dinheiro, entrou tanto. Como é que vai gastar? Como é que eu vou? Porque quando você tem a fonte separada, você vai no lugar certo, você cria uma identificação do bloqueio, cria uma identificação do gasto, tem todo um lugar que você vai dedilhando e vai fazendo e vai ficando, deixando o seu rastro, inclusive digital, né? Você vai deixando um rastro ali, que vira um relatório, que vira tudo isso. Não tinha nenhum lugar. Eu expliquei isso hoje lá, já tinha falado, acho que no conselho, o que foi feito lá na prefeitura, que deve ter sido feito em outras também. Se reorganizou tudo, se criou uma forma, nós temos que bolar internamente as fontes, como era antigamente, essas gavetas que a gente chamava, NASF, alta e média complexidade, máquina. Vamos fazer isso como era antigamente, para depois a gente se organizar, porque não tem nada previsto. Eu vou gastar o dinheiro, eu não tenho nem como me organizar, como que eu vou demonstrar que eu gastei. Bom, no meio disso tudo, depois de um trabalho infernal, se tem a novidade de que voltou tudo normal, eles dispuseram para todo o Brasil como era, com as fontes, com tudo. Então, hoje eu não lembrei mais cedo, Marcos, mas eu acho que essa anulação nós vamos procurar lá, provavelmente é a anulação que foi feita em cima de uma situação criada internamente, que não seria mais aceita, uma vez que o Ministério da Saúde disponibilizou posteriormente para o Brasil inteiro como deveria ser feito, e nós ligávamos lá para COSEMES, advogado. Quantas vezes eu liguei, passei para a subsecretária de governo, fala aqui com ele, o advogado, eu não sei o que vai falar. Nós recebemos uma visita aqui, não deixa mentir as testemunhas, de um advogado lá que eu não conhecia do COSEMES, em que ele fala, e quando tiver uma situação que eu coloquei a mais complicada, reconhecimento de dívida, qual é a solução que o senhor dá? A resposta dele foi, não sei. Nós já estávamos em quê? Qual foi a data da conferência? Né? Então, assim, é isso que a gente está vivendo no governo federal. E aí, a gente tem todo um trâmite burocrático para estar tentando cumprir as coisas, entregar antecipado. Então, Marcos, provavelmente essa anulação, vou pesquisar lá, se não foi essa a situação. Eu me recordei agora, entendeu? Que a Marlene falando que talvez tivesse que anular aquilo ali e fazer tudo dentro do modelo novo.
ela anulou, mas tem um perpasse, porque ela anulou, ela ia suplementar o quê? Se aquilo ali não ia servir mais como mecanismo de trabalho. Então, provavelmente o que aconteceu foi isso, entendeu, Deise? Você lembra desse fato? Que ela teve que abandonar aquilo que ela tinha construído e passar a fazer dentro do que o governo federal já passou a disponibilizar de forma bem atrasada. Pode falar. Não, foi isso que Marcos questionou agora em relação às suplementações, das anulações e as suplementações, né, Marcos? Que você está vendo que está tendo anulação e não está sendo suplementado aquela fonte onde está sendo anulado. Correspondente. O que acontece? A gente fez um curso de outubro a dezembro do ano passado, um curso pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, onde foi em 5 blocos esse curso. Eu e a Márcia, a gente fez esse curso online, né, com o instrutor online, dando o passo a passo, a gente procurando dirimir nossas dívidas. E aí, depois, quando a gente chegou no módulo, onde era em atendimento à Lei 141, que justamente lida com essa questão do orçamento, e aí a gente começou a ler aquele bloco e a gente chegou nessa situação que você está falando agora. A partir desse momento agora, das novas fontes de recursos, dos novos modelos de repasse, ficou criado a seguinte constatação: nós só podemos hoje anular de bloco para bloco, de fonte para fonte. Então, vamos supor, eu quero fazer uma anulação no bloco da assistência farmacêutica. Eu só posso mexer no bloco da assistência farmacêutica entre ele mesmo. Eu posso até anular a fonte 4 da assistência farmacêutica e jogar na fonte 41 e não precisar suplementar a fonte 4 da assistência farmacêutica, porque eu estou mexendo no mesmo bloco. Então, isso a gente tomou mais consciência dessa situação à medida que a gente fez esse curso pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que a partir dessa nova resolução, desse novo modelo de repasse de investimentos, que nós temos que agir dessa maneira. Então, mediante isso, agora, nesse ano de 2018, onde foi mudada toda essa estratégia, todo esse equipamento, esse modelo novo do Ministério da Saúde, nós, de certa forma, foi até bom a gente fazer esse curso, que aí a gente aprendeu que o que nós estávamos fazendo lá atrás não era errado. A gente não estava fazendo errado, só que com o novo modelo de gestão do Ministério da Saúde, agora nós vamos ter que fazer diferente. Então, agora é assim, a anulação entre o próprio bloco, eu não posso mais anular de um bloco e suplementar outro, eu não posso fazer uma anulação de um bloco da média e alta complexidade e suplementar a atenção básica, eu tenho que trabalhar nesse bloco. Só que o seguinte, nós vivemos uma realidade hoje, onde o que acontece? Geralmente, as anulações são feitas, quando é feita dentro de fontes de recurso de repasse federal, a gente tenta trabalhar de fonte para fonte, a gente está trabalhando de fonte para fonte. Mas, às vezes, acontece o seguinte, dentro daquele bloco, tem fontes de repasse federal, mas tem fonte de royalty, fonte de recursos ordinários. Essas fontes de royalties, de recursos ordinários, nós podemos trabalhar com ela mais livremente. Nós podemos, de repente, anular da fonte 4 no bloco X e suplementar no bloco Y, mas nós estamos trabalhando com as fontes de recursos próprios e não das fontes de recursos de governo federal. Isso jamais vai poder ser feito agora, segundo a nova resolução do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, é isso que eu quero deixar atento para vocês. Antes, nós fazíamos assim, podíamos anular de blocos e suplementar um bloco diferente. Agora, não, só podemos suplementar de bloco para bloco e anular de bloco para bloco, sendo que os recursos ordinários e os recursos de royalty, nós temos uma liberdade maior
de anular, de repente, vamos supor, eu estou precisando de investimento na vigilância sanitária. A vigilância sanitária, dentro do bloco dela, ela tem recurso do royalty. Então, eu posso, de repente, anular da manutenção das unidades e suplementar a fonte 4 da vigilância sanitária. Só que eu vou tirar da fonte 4 da manutenção e suplementar a fonte 4 da vigilância. Eu jamais posso tirar da fonte 4 da manutenção e suplementar a 147, que é um de repasse federal. Então, agora, a partir desse novo momento, dessa nova visualização, desse novo entendimento do Ministério da Saúde, as diretrizes que foram passadas para a gente vai ser desse jeito. Marcos? Quando você fala bloco, entende-se subfunção, dentro da organização, de como é organizada a lei orçamentária. Não, quando você fala bloco, aliás, deixa eu fazer um parênteses. Quando eu falo bloco, eu estou falando de programas. Sim. A gente não tem, dentro do orçamento da saúde, nós temos, eu acho que são 37 programas. Cada programa tem lá manutenção das atividades administrativas, manutenção do conselho, manutenção da estratégia de saúde da família. Quando eu falo bloco, não é bem bloco, desculpe, é o programa. Agora a gente só pode anular de programa para programa. Sim, mas o que eu digo, Deise, é que o programa de trabalho, ele tem subfunções, ele tem aquela codificação que você sabe que subdivide, né? Você vai olhar o quê? O programa de trabalho, ou você vai olhar aquela codificação que diz em qual área da saúde investiu? Vigilância sanitária, atenção básica? Não, a gente agora vai trabalhar. A gente vai fazer por programa e também por elemento de despesa e pela fonte. Eu vou te dar um exemplo aqui mais fácil assim, de se lidar. Vai sair hoje uma suplementação dentro do programa do Hospital do Interior, o PAI, a 146, Programa de Hospitais do Interior, a fonte 146, a gente tem esse programa no nosso orçamentário. E dentro desse programa tem um monte de subfunções, que a gente chama de elemento de despesa, que é serviço, equipamentos, obra, material de consumo. Eu mexi dentro do programa 146, que é o programa do Hospital do Interior, mas você vai perceber que eu anulei da 146 para 146, dentro do próprio programa. A função vai ser mexida ali dentro mesmo, dentro do elemento de despesa. A gente vai trabalhar com os elementos de despesa, onde tiver orçamentário, que você puder anular dentro do programa e jogar para o outro elemento de despesa, assim vai ser feito. Só que, assim, dentro da fonte, dentro do programa do Hospital do Interior, eu tenho uma fonte 4 lá no elemento de despesa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar lá da manutenção das unidades administrativas, fonte 4, e suplementar lá a fonte 4 do programa do Hospital do Interior. Você entendeu? Marcos, mais alguma pergunta? Não. Olívia, pode se apresentar, por favor. Boa noite, meu nome é Olívia e eu sou usuária do Sistema Único de Saúde. Eu gostaria só de fazer duas perguntas. Na observação, na última página lá, diz, não houve anulações no primeiro quadrimestre. Essas anulações é de empenho? Falei a última página. A última. Na observação. Porque está no seu relatório. Eu estou com o que passou ali no PowerPoint. Está no relatório aqui, no impresso. Isso. Não houve anulações no primeiro quadrimestre. Essa informação aqui foi acrescentada aqui
mediante aos relatórios nos fornecidos pelo setor de contabilidade. Depois a gente pode pegar o relatório que nos foi enviado para que a gente alimentasse esse modelinho aqui de relatório e ver se houve anulações ou não, né? Porque essas informações aqui nos é repassada pela contabilidade. Então, não sabe dizer se é de empenho ou de créditos, né? O doutor Vaquininha agora me passou uma informação aqui muito importante. Porque o que acontece? Quando geralmente não houve anulação no primeiro quadrimestre, a gente não pode afirmar, porque a gente não tem, mas provavelmente não houve anulação, porque ao mesmo tempo que anulou, suplementou em algum momento. Tá? Então, a gente vai buscar informações disso aqui. Tá? E assim, onde eu consigo essa informação? Eu posso ir até a secretaria buscar? A gente vai pegar as informações no setor responsável, né? E aí a gente pode passar isso para o conselho, ou você prefere, de repente... Pode passar para o conselho. Tá, então, faz um favor, seria mais viável, de repente, que fosse oficializado, até porque é para a gente também pedir isso oficialmente ao setor responsável da prefeitura. Tem como ver um tempo hábil para que isso aconteça? Dá para... É que depende do outro setor também, né? Porque a gente depende também de outro setor. Então, a gente precisa que isso chegue para a gente através de um ofício, né, do conselho, né, e que a gente possa fazer um memorando para o setor responsável para passar para a gente esse relatório. Tá? Certo. De repente, passar o relatório atualizado, porque o que acontece? Quando esse relatório nos foi passado para poder a gente fazer esse relatório quadrimestral, como o Marcos falou, que já está havendo divergências no portal da transparência, o que acontece? Nós temos um tempo para fazer essa apresentação na Câmara. E esse relatório nos é pedido ao setor responsável para que passe para a gente. Então, a gente, de posse do relatório, a gente faz o nosso. Pode ser que nesse meio tempo em que a gente estava fazendo o nosso relatório, houve alguma inserção de dados no relatório do setor contábil. Entendeu? Aí, quando a gente chega a demonstrar aqui, porque, vamos supor, se houve alguma inserção de dado ontem, não teria tempo hábil da gente colocar aqui. Ou a gente faz o relatório com os relatórios que nos é enviado, ou então a gente espera tudo se concretizar e faz um relatório já totalmente fechado. Mas a dinâmica que trabalha a prefeitura insere dados no sistema quase diariamente. Então, vamos supor, há uma divergência? Então, que dia que nós pegamos isso aqui? No dia X. Do dia X até hoje, já provavelmente houve uma inserção de dados no primeiro quadrimestre. Certo. Então, o que a gente precisa fazer? É pegar os dados fechados de todo o primeiro quadrimestre e comparar com o nosso. Está tendo divergência? Está. Por quê? Porque vocês pegaram uma semana antes da gente fechar o nosso relatório, vamos supor. Então, a gente pode fazer isso, fazer um ofício, né, para a Secretaria de Saúde, e a gente, junto a esse ofício, fazer um memorando para o setor contábil e pedir para que nos passe todo o relatório que foi feito de janeiro a abril, que fecha o primeiro quadrimestre, já finalizado. Certo. Então, Deise, logo seja sanado essa divergência, vamos dizer assim, assim como você vai estar repassando para o Conselho, passa para a comissão também, por favor. Aí a gente aqui analisa também, tá? Tá bom. Olívia, mais alguma pergunta? Uhum. E eu fiz essa pergunta por quê? Porque como a gente já detectou essa divergência, pode ser que tenha empenhos anulados no portal. Às vezes pode ser essa divergência. Como a gente não tem acesso ao cancelamento, né, a gente não tem essa informação ainda no portal, talvez possa ser. E uma outra, eu queria só uma explicação que a gente recebeu agora eu entrei na página do Fundo Nacional de Saúde, e a gente tem um valor lá de
aqui embaixo. R$ 5.873,24, referente à ação Terapias Especializadas em Angiologia. Eu queria uma explicação sobre isso. Qual é a ação, qual é esse tipo de recurso? Por que veio, né? Olha, o que a gente pode falar para você, Olívia, é o seguinte, foi o que eu falei anteriormente. Hoje, a gente não consegue, você abriu o Fundo Nacional de Saúde hoje, foi hoje que você conseguiu abrir, para ver esse repasse aí que entrou? Não, foi semana passada. Ah, então, esse relatório aqui foi feito, a gente finalizou ele, eu acho que foi no dia 22, 21, 22, que a gente repassou para o Conselho no dia 24. A gente entrou no sistema aqui do Fundo Nacional de Saúde e a gente não, até então a gente não tinha visualizado esse repasse aí que você está falando, entendeu? Será que não é um repasse novo que o Ministério está passando? Porque nos outros quadrimestres isso nunca apareceu para a gente. Parece ser um repasse novo e o Ministério da Saúde não avisa que vai enviar nada novo. Haja vista a portaria que ela empurrou na gente em dezembro e começou a funcionar 5 dias, 6 dias depois. Então, o que eu peço? A gente também pode informar isso, buscar essa informação, porque, por incrível que pareça, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para o Estado. Na maioria das vezes que nós fazemos uma pergunta ao Estado, o Estado também não sabe. Entendeu? Então, a coisa anda dessa forma. Aí, cabe interesse deles de estarem procurando lá, porque eu não tenho ido muito mais lá, porque uma vez que tenha se resolvido essa coisa da oncologia, foi aportado o valor de está sendo R$450 mil por mês, a Oncosol voltou a funcionar, eu estava indo lá de forma bem, estava muito presente lá, volta e meia tinha que ir lá por conta disso, eu não tenho ido na CIB, não tenho tido nada de significativo para estar indo lá. O melhor seria ir lá, porque eu procuraria a pessoa do Estado, governo federal, e a pessoa, porque tem pessoas do governo federal lá no Estado, e elas teriam essa informação de forma mais rápida. Eu vou tentar ligar e oficializar porque isso é muito importante. Aí, como nós observamos, você detectou, você está ajudando a gente, já ajudou. Porque para gastar, eu tenho que saber por que essa verba está, onde está a portaria que vai me dizer como eu vou gastar essa verba. Eu vou ter que achar a portaria, porque a portaria que vai dizer, ó, você pode gastar com isso, 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 entendeu? Então, nada disso eles mandam para a gente em separado, ou se mandou para o Estado para repassar, não foi repassado. Tá? Então, até te agradeço, porque é um dinheiro que, de repente, a gente demoraria mais tempo a detectar e pode ser usado. Né? E nós temos aqui na região, até complementando rápido o que ela está falando, o doutor João André Gorgel, que é bombeiro como eu, né? meu ex-chefe lá no bombeiro, continua no Corpo de Bombeiros, ele é médico concursado aqui, cirurgião vascular daqui, ele que faz as cirurgias vasculares do hospital, começou a fazer uma terapia muito nova, muito nova. Ele terminou a especialização não tem muito tempo, lá no INCOR, em São Paulo, e começou a fazer esse procedimento ali na policlínica. Ele precisa de um ultrassom, então ele está perto da sala de ultrassom ali e está fazendo esse procedimento. É um procedimento que você pode fazer de forma ambulatorial, chama espuma, para secar determinadas varizes. Tem tamanho para você poder usar. E ele está trazendo, né, dentro do que ele ganha, ele está trazendo esse material dele, por conta dele. Então, talvez sirva até para comprar esse material para aumentar o número de procedimentos que ele possa vir a fazer hoje, que ele já vem fazendo, entendeu? Dentro do que ele ganha a mesma coisa, ele traz o material. Por que ele está trazendo por interesse dele também? Está trazendo para ele gerar prática nele. Ele fez a formação, fez a pós lá em São Paulo, acho que foi, não sei se foi no INCOR, foi no Hospital das Clínicas, e agora ele precisa fazer. Né, e ele está fazendo. E o que se reduz com isso? Número de cirurgias. Então, essa verba, que a princípio é pequena, mas talvez ajude muito a ele, porque isso é barato. Mas é um barato que sai caro para ele, porque ele que está viabilizando, tá? Obrigado. Isso aí. São essas as minhas colocações. Obrigada. Tá bom. Obrigado, Olívia. Passo agora a oportunidade para a senhora Raquel. Gostaria? Não gostaria? Senhor Ivo? Também não gostaria. Mais alguém da assistência gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Não tendo, gostaria de passar a palavra para
a vereadora Joyce Lúcia. Bom, boa tarde ainda ao nosso secretário municipal de saúde. Eu costumo sentar aí mesmo. E a todos da secretaria, aos vereadores e assistência com a gente. É uma pena que alguns vereadores, enfim, que interpelam, sempre questionam com relação à saúde, não estejam presentes, né? Porque é um relatório importante. Mas, e aí eu vou fazer uma pergunta, secretário, com base até em todos os questionamentos feitos na tribuna dessa casa, como, por exemplo, a questão do raio-x, que é posse do município, se há algum planejamento para a colocação dele no PU da Rasa, a questão dos equipamentos da lavanderia, se há também algum planejamento, e com relação, nesse primeiro bloco, tá? E com relação à saúde bucal do nosso município, quais os módulos que, de fato, tem acontecido a saúde bucal, o tratamento bucal? A primeira pergunta é sobre... Já me perdi no... O raio-x. O raio-x. Tem que anotar, né? Tá vendo? A vereadora. Boa tarde, vereadora. Então, respondendo a Vossa Excelência, existe nós estamos finalizando essa semana a nossa guerreirinha, nossa funcionária mor lá, tá aqui, Deise, ela conseguiu finalizar o bloqueio desse PAI que ela está falando, desse programa, para que nós possamos fazer a reforma do PU da Rasa, né? Ela lutou muito por isso, nós conseguimos fechar essa semana, e para conseguir chegar a esse ponto, era uma verba que estava parada há algum tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no Estado, junto à parte advocatícia do Estado, como eu utilizaria esse recurso, se eu poderia utilizar, como eu deveria utilizar, né? E eu fui buscando as resoluções que o Estado foi lançando no período, para que eu pudesse utilizar. Aí, hoje, como está? Foi bloqueado o valor, então estamos bem próximos de fazer a reforma. Com que objetivo? Só colocar o raio-x digital lá? Nós temos um raio-x digital novo para ser colocado na Rasa para entrar em funcionamento. Não. Para reformar, nós vamos criar também um pequeno espaço administrativo, nós vamos aumentar aquele trauma em L, nós vamos viabilizar uma rampa melhor, porque aquela rampa pode ser melhorada, vai ser melhorada. Essa rampa vai ter suporte para subir, né, como é que chama? O apoio, o corrimão. Enfim, a gente vai... São pequenos detalhes que geram todo um desconforto ou conforto quando você está trabalhando no dia a dia e chega a ambulância, para a ambulância, abre, né? Na parte também ali do atendimento, a gente vai tirar daquela salinha que é muito pequena, vai fazer um espaço na frente com vidro transparente, as pessoas vão passar a ser recebidas no centro ali onde tem uma planta, não vai ser mais naquele canto. Então, dali você direciona o paciente, vai ter uma passagem, porque como aquilo ali é baixo, né, o Paulo Abrantes esteve lá por diversas vezes com a gente para desenhar tudo isso, no sentido de como fazer essa passagem, porque não tem como subir a maca. Já que você vai fazer raio-x ali, vai ter que ter maca, principalmente cadeira, para subir ali, vai ter que fazer uma rampa para ter acesso. Onde está hoje o dentista. Então, onde funciona a odontologia, lá na UBS, é onde vai ser colocado o raio-x. A odontologia vai passar lá para o refeitório. E o refeitório vai ser construído em outra parte dentro da estrutura Então, vai ter várias modificações, e aí dentro, no que a senhora está falando, o raio-x. Qual o prazo? Uma vez que foi bloqueada a verba, a coisa agora está mais fácil de poder, chegou-se à conclusão que podia bloquear, como utilizar o dinheiro, vai poder fazer, agora é mais uma parte de execução, uma vez que tem planta, que tem tudo. Está mais próximo. Segunda pergunta. A segunda foi com relação aos equipamentos de lavanderia que foram adquiridos através de convênio e que estão no hospital, não é isso? Existe um projeto, não existe a verba ainda, existe o projeto.
As verbas das UBS, elas já existem, né? Os senhores, até agradecer os senhores, Vossa Excelência liberaram essa semana o quantitativo de toda a verba da construção das UBS. Essas verbas existem. A verba para a construção lá da lavanderia, junto com o almoxarifado, que tem esse projeto atrás do hospital, ainda não existe. O que existe é um projeto que já foi adiantado, como vão ficar as ruas, que as ruas vão ser asfaltadas ali atrás, vai ter uma melhoria boa no sentido da urbanização, de drenagem daquela região, não só fazer um almoxarifado e uma lavanderia ali. E aí colocar lá e se definir no sentido de terceirizar ou não. Vamos assumir isso, tem expertise nisso, vai lavar a própria roupa, ou apesar de você ter o espaço, que hoje é permitido por lei, você ceder um espaço para uma empresa atrapalhar, desde que ela te dê uma contrapartida. Ela tem que dar contrapartida. Isso tem que ficar bem claro no contrato, para as pessoas que forem, em termos de referência, contrato, pesquisar a respeito, né? E a outra é com relação aos módulos onde são feitos o atendimento à saúde bucal. Na verdade, houve uma demora na entrega do material, aí chegou-se o material. Depois, as cadeiras em si, as cadeiras estavam, de certa forma, precárias. Uma dificuldade de quem poderia estar consertando isso, que eram pequenos reparos, mas não se tem ninguém. A mesma dificuldade que se tem hoje do eletricista, por incrível que pareça. Chamar um eletricista para o hospital hoje, você tem que contratar uma empresa, tende a dar branco, porque vai fazer a licitação para vir consertar uma parte elétrica do hospital, né? A obra não apareceu a empresa, houve 3 licitações brancas, 2. Então, assim, essa dificuldade de consertar, chegar às cadeiras novas, aí colocou. Então, uma hora uma coisa, outra dificuldade, nós fomos vencendo. Hoje está funcionando nos PSFs. Tem uma que o senhor me sinalizou, que parecia que estava com problema na cadeira, não é? O senhor me passou, olha, tem com problema na cadeira em tal posto do atendimento, não foi? Mas está tendo atendimento de odontologia. A minha luta agora é para eles cadastrarem, alimentarem o sistema, porque pela produção, a produção melhorou muito deles em relação ao ano passado. É no módulo de José Gonçalves. José Gonçalves. Então, e o que acontece? A produção melhorou muito, só que eu conversei com o responsável, que é o chefe, Dr. Marcelo França. Nós precisamos alimentar o sistema. O governo federal não vai ter paciência nenhuma em relação a isso e nem pena em relação a cortar. O que ele mais quer é cortar verba, porque, entendeu? Menos um lugar para estar enviando verba. Então a gente precisa alimentar isso, e passou a ser alimentado. Mesma forma a vacina. Hoje, você não recebe vacina, por exemplo, HN1, qualquer vacina. Se eu não alimentar o sistema e o Estado não visualizar isso no sistema, falar, vocês não alimentaram o sistema, não. Não adianta enganar, porque para eles abrem lá, não vou enviar vacina, não. Você não pega a vacina de novo. Então, tem vários municípios na região, até no estado do Rio de Janeiro, outros lugares distantes, né, região norte do estado e tudo, que estão com essa dificuldade, que eu vi lá no estado quando eu fui, que não estão alimentando por vários motivos, mas eles não estão alimentando, eles não dão vacina e o município fica sem vacina, né? Isso não está acontecendo com a gente. Precisa de uma atenção maior no sentido, agora, pela cobrança do Ministério da Saúde, da alimentação em si. A produção aumentou, mas tem que alimentar mais. Eu vou fazer a última pergunta, vou passar para os colegas, que com certeza eles têm também as suas, mas com relação ao relatório que tem aqui na página 19, que diz que a nossa população, para cálculo de PAB fixo, é de 31.674 habitantes, né, na página 19. 31.674 é o que a gente recebe do SUS por esse número de habitantes, porque, na verdade, quando a gente vai, estima-se, na verdade, que já passamos dos 33, chegando a 40 mil habitantes, né? Mas essa estimativa, ela é atual, é pelo IBGE ainda? Ela é de 2010, quando a gente começa, geralmente coloca 2010. O Ministério da Saúde usa como um parâmetro único e absoluto para repasse de verba o que dita o IBGE. Né? Só o que o IBGE fala que é seguido para estar repassando verba fundo a fundo para os municípios. Então, se não houver uma nova avaliação do IBGE ou um novo instituto que eles credenciem, falar, não, agora eu vou acreditar no instituto tal também. Esse instituto fizer um novo levantamento populacional,
que isso conste para o Ministério da Saúde, ele não vai mudar. Perguntei no Estado, mas quanto tempo sem, mais uns 10 anos sem fazer? Falou, talvez mais, porque é muito interessante para o governo federal, porque se aumentar a população, ele obrigatoriamente tem que repassar mais. Entendeu? Entendi. Então, hoje, se a gente está com quase 40 mil habitantes, o que repasse que nós temos é para 31.674 pessoas. É isso? Isso aí. É porque isso é importante, isso tem que ficar registrado. Porque nós recebemos ainda e a população já aumentou. E aí vem a questão da Maria Joaquina. Como é que está Maria Joaquina hoje pertence a Búzios? Né? Então, a gente é questionado nas ruas com relação a isso, e enquanto eles lá não conseguirem, governo de Cabo Frio e Estado não conseguirem uma liminar, a população fica aí no meio do caminho, querendo saber como é que as coisas vão acontecer. Então, o que eu disse para um dos membros da Associação de Moradores de Maria Joaquina é o seguinte: o Cabo Frio, ou na verdade o Estado do Rio de Janeiro, eles têm que fazer o repasse para Búzios do que é referente ao número habitacional, ao número populacional dessas pessoas, dos moradores de Maria Joaquina, né? Porque senão, hoje recebemos para 31.600 pessoas. Búzios já tem quase 40. E ainda tem que atender os de Maria Joaquina. Como é que fecha essa conta, secretário? A conta não fecha, não vai fechar nunca. Né? Na verdade, a nossa saúde, os erros que acontecem, os maiores erros já começam de cima da esfera federal. Você está passando, está jogando para o outro. Não é, porque ela já é subfinanciada por interesse próprio. Porque se tivesse interesse próprio e preocupação, por que não fazer uma nova avaliação populacional? O que proíbe? O governo federal, quem está proibindo, quem está impedindo, porque não existe interesse, fica bem claro. Enquanto a informação mais recente que eu tenho de Maria Joaquina é que eu fiz um ofício para o secretário municipal de saúde de Cabo Frio, solicitando que eles me cedessem o espaço, né, uma vez que a lei estava em vigor, no sentido de que Maria Joaquina passava então a pertencer à Armação dos Búzios, que então ele deixasse eu colocar os profissionais de Búzios, de Armação dos Búzios, da área da saúde, para estar atendendo os pacientes de Maria Joaquina. A resposta que eu tive foi negativa. Ele lançou mão da Procuradoria, que junto com isso veio em anexo um decreto, que eu não me lembro o número, o decreto do prefeito, dizendo que uma vez que o próprio Cabo Frio tinha entrado na justiça, que por inconstitucionalidade queria derrubar a lei, enquanto estivesse tramitando em julgado, eles não cederiam espaço nenhum, e então eles estão arcando com a responsabilidade, né, das coisas no sentido só jurídico. Porque outro dia eu tinha um paciente de Cabo Frio que precisava dialisar, liguei para lá, falei, o paciente daí está precisando de diálise, ele dialisa em Cabo Frio. Então é só que ele vá para aí, a gente já fez, já salvou, já fez antibiótico, já está aqui, terceiro dia, ele precisa dialisar. Eu tenho ambulância para levar. Mas ele é de Maria Joaquina. Ele não é de Cabo Frio, ele falou para mim, secretário. Ele é de Búzios. Eu falei, bom, eu te mandei um ofício e você me disse que ele era de Cabo Frio. Então você vai me enviar um ofício, vai cancelar o decreto, vai me enviar o ofício dizendo que é de Búzios, porque se ele fizer isso, a gente passa a ter acesso, através da população que tem lá, a verba que eles recebem para Maria Joaquina. Então é assim, o jogo, como é que funciona? Se for uma coisa boa, é de Cabo Frio. Se for uma coisa ruim, Búzios é o responsável. É assim, ninguém quer arcar, né, e a coisa está tramitando em julgado no sentido de uma definição definitiva futura. Em cima disso, um adendozinho, não seria interessante a gente acionar o Ministério Público para que pudesse mediar nisso aí, né, dar uma ajuda? Já foi acionado, né, pela Procuradoria, até onde eu sei foi acionado. Foi acionado. Mas assim, a ajuda, na verdade, eu acho que é muito mais uma satisfação jurídica do que a solução, porque entrou-se na justiça, o que vai valer mesmo é o que vai ser julgado lá, né? E parece também que o Estado entrou também, a promotoria do estadual entrou contra, né, essa situação de Maria Joaquina passar a ser de Armação dos Búzios. Outros entraram também, não sei se foi um ou dois. Até onde eu sei, foi a Prefeitura de Cabo Frio e também a Procuradoria-Geral do Estado. Né? Isso aí, que entraram na justiça, e a gente vai aguardar aí, pode demorar ou não, mas
o que a gente tem visto aí em outros casos semelhantes é uma demora muito grande no desfecho dessa situação, na verdade. Vereadora, obrigado, vereadora Joyce. Vereador Newton César. Secretário, só queria ratificar a pergunta que a presidente da Abrace fez, a questão da demora da biópsia. Tem alguma forma, não sei se o senhor respondeu, tem alguma forma ou maneira de a gente agilizar, pediu ao laboratório para que agilizasse nessa questão? Tem um prazo mínimo disso aí, um prazo máximo dessa biópsia? Na verdade, a central que faz a biópsia é uma central do Estado. Dá um outro exemplo. Quem faz a tipagem do vírus H1N1, da influenza, da gripe, só tem um laboratório, que chama LACEN. Quem faz é do Estado. Então, existe uma centralização no sentido de estar dando essa resposta, porque biópsia é uma coisa muito complicada de se estabelecer, geralmente são os órgãos públicos que o fazem. Instrumento, não existe uma instituição privada grande que dê resultado de biópsia, que você vai propor uma licitação e ela vai participar. Geralmente não é assim. Como o próprio exemplo do LACEN também. Nenhum hospital que faz o exame também, que investe para isso, vai querer participar da licitação para dar resultado para o município. Então, o que eu me proponho a fazer, eu vou no Estado, vou procurar isso aí para dar uma resposta também para o senhor, entendeu? Existe toda uma causa por trás disso, né? E aí eu vou lá, porque a informação que tem por telefone é sempre que não dá, então eu tenho que ir lá pessoalmente, fazer um levantamento melhor, mas tem que ser pessoalmente, porque senão você não arranca. Você vai como médico, e eu como médico do conhecimento tenho, tentar achar algum outro caminho para tentar reduzir, mas geralmente eles trabalham de forma uniforme para o Estado inteiro, o que vale para um, vale para todos, entendeu? Eu acho que uma coisa que eu falei para a senhora Penhacioli, da Abrace, que a gente pode melhorar, é uma atenção maior no sentido de estou fazendo todo um banco de dados de gestão, no sentido de estar acompanhando e ligando e cobrando. Isso também ajuda. Meu vereador Nilton, essa coisa de acompanhar melhor isso. Porque aí eu tenho que botar alguém para fazer isso, que eu não tenho como acompanhar. Delegar alguém que acompanhe melhor, o que não significa a princípio que vai reduzir tanto, mas eu acho que já melhora. E eu vou lá no Estado também, saber onde é feito, como é feito, o que nós podemos fazer para agilizar. Porque, secretário, eu tive um diagnóstico também em 2016, né, na próstata, câncer na próstata, e eu fiz o exame pelo SUS, mas a biópsia eu fiz particular, e foi realmente mais rápido, e me orientaram a fazer isso. E a gente poderia ver uma possibilidade, o senhor falou agora, né, de fazer uma licitação, porque o laboratório Resende, um laboratório grande, assim, que faz muito serviço desse tipo, e a gente vê uma possibilidade. O senhor falou que vai buscar no Estado, né, essa informação, ver se consegue agilizar. E a gente tentar ver, junto com o Deise aí, que é expert nessa parte de processos aí, ver se é da legislação, essa possibilidade de nós termos, né, no município, essa possibilidade de uma licitação para essas biópsias de casos, né, de pessoas com uma suspeita de câncer. E outra coisa, senhor secretário Vacchini, referente à saúde bucal, eu ano passado fiquei trabalhando em cima disso, né? Estava agilizando, ia no módulo da Brava, chegava lá a cadeira quebrada. Depois o compressor ruim. Depois vinha o ar-condicionado, estava ruim, quebrado. Ia na Rasa, na clínica da filha, a mesma situação. Ora era o ar-condicionado, ora o compressor, ora era a cadeira, ora era o autoclave. O autoclave já foi comprado, né? Já foi colocado lá. E pergunta, está normalizado a questão do contrato com o ar-condicionado? Tem um contrato de manutenção dessas cadeiras e também um contrato de conserto, né, de manutenção dos compressores, que são muito utilizados
e acaba, né, vira e mexe, acaba ficando ruim. E se for abrir processo para poder consertar um compressor ou consertar uma cadeira, é uma infinidade, como o senhor está relatando aí, a gente vê que está uma dificuldade muito grande. Você já tem esses contratos que estão vigentes para licitação? Em relação ao contrato para a manutenção dos consultórios odontológicos, deve estar saindo, foi até uma preocupação do prefeito, que a gente vinha tentando realizar essa licitação para a contratação de uma empresa desde o início do ano passado. Mas, como já foi dito aqui, a gente lê o edital e a empresa, às vezes, comparece, mas comparece inabilitada. E aí foi autorizado pelo secretário a realização de um outro certame. Então, a gente, provavelmente, daqui mais uns 10 dias, a gente não tem uma previsão assim, o processo já está montado, já está em fase de parecer da minuta do edital, para que a gente possa convocar nova licitação para manutenção dos consultórios odontológicos, né? Em relação à manutenção do ar-condicionado, o contrato da empresa está vigente, sim. Tem uma empresa que faz a manutenção dos ar-condicionados das unidades de saúde, né? E da Secretaria de Saúde, então o contrato está vigente. Nessa manutenção, como o senhor falou, das autoclaves, a gente finalizou a coisa de uns 15 dias a manutenção dos equipamentos clínicos nas unidades de saúde quanto no hospital. Já foi até publicado o contrato no BO da semana passada, então já está normalizada essa questão da contratação da empresa que vai fazer a manutenção dos equipamentos clínicos em geral, tanto nas unidades quanto no hospital. Então, esse contrato já está em vigor, a empresa já recebeu a ordem de serviço desde o dia 11 de maio, então a empresa já está atuando. Ela está, a princípio, ela está pegando os focos mais urgentes de ser atendido, como a questão do hospital, alguma coisa na policlínica, mas ela, na licitação e no processo, também está contemplado as unidades de saúde. Então, essa questão da manutenção dos equipamentos, então, um contrato em vigor e a empresa já começou a trabalhar. O ar-condicionado, o contrato está em vigor, a única coisa que a gente ainda está pendente, que deve lançar o edital daqui mais uns 10 dias, é a manutenção dos consultórios odontológicos, onde, no termo de referência, a gente qualificou todos os equipamentos em todos os consultórios odontológicos, o que a empresa tem que fazer uma manutenção preventiva e corretiva. Isso inclui as cadeiras, aquela questão autoclave. Então, o compressor está tudo alencado nesse mesmo processo de manutenção dos consultórios odontológicos. Então, os dois já ar-condicionado e equipamento já estão finalizados. E esse da manutenção de consultórios odontológicos, mais tardar daqui a uns 15 dias, o edital já deve estar na rua para poder a gente realizar uma nova licitação. Tendo em vista que foi realizada a licitação ano passado, mas não foi possível concluir o processo, porque ora a empresa veio inabilitada, ora uma empresa não compareceu, aí a gente tem que repetir de novo todo o certame, né? Obrigado. Mais alguma pergunta, vereador? Não. Não? Nesse momento, gostaria de agradecer aos internautas que estão nesse momento. O secretário quer fazer alguma... Agradecer a presença de todos, dos ouvintes, das pessoas que fizeram as perguntas. Esse intuito de participar para ajudar é muito bom, né? A pergunta da usuária ali, da Olívia, né? Você vê como é que às vezes a coisa pode se reverter numa coisa boa. Então, agradecer, né, a presença de todos, as perguntas, agradecer internautas, agradecer a vossas excelências, a paciência aí, a forma que foi conduzida, agradecer a equipe, né, que fez, o comparecimento, Danilo que fez, agradecer a Deise,
né, que se esforça bastante, né, e agradecer, na verdade, o serviço de saúde prestado, ao qual atualmente eu represento, né, todos os funcionários que estão lá na ponta trabalhando. A gente sabe quando está na ponta, né? Então, no bombeiro eu nunca fui chefe, eu sempre estive na ponta, 16 anos de ambulância. Nunca fui chefe de nada lá, né? Máximo ficava dentro da ambulância. Chefe de quê? Estou no espaço tão pequeno. Quando você está na ponta é que você sente a temperatura da panela, né? Então, agradecer essas pessoas que estão sentindo a temperatura, estão passando por esses turbilhões, seja no hospital, seja lá na Maria Joaquina. Abrir parênteses aqui, sempre se atendeu a Maria Joaquina através do PU da Rasa, porque é direito de qualquer cidadão ser atendido em atendimento, tem que ser atendido. Nós abrimos agora a frente da Policlínica lá da Rasa, no atendimento, sem marcação de especialidade direto, mas abrimos. As crianças de Maria Joaquina que estão nascendo no hospital, estão se cadastrando. Então, assim, agradecer todo o serviço prestado, pessoas que trabalham muito, entendeu? Todos os funcionários, seja administrativos ou da área mesmo da saúde técnica, tá? Muito obrigado, agradecer, acima de tudo, o prefeito, o Dr. André Granado, pela oportunidade que ele continua me dando, tá? E a todos os vereadores aí por todos os toques e, né, como o vereador, olha, isso aqui, o vereador Josué, aquilo ali, a vereadora Joyce, já vem com mais coisa normalmente, não? Conserta mais isso, mais aquilo. Tá? Muito obrigado aí. Gostaria de agradecer aos internautas, gostaria de agradecer aos funcionários da Casa Legislativa que disponíveis para a utilização dessa audiência hoje. Obrigado a vocês. Agradecer também a senhora Pênia Cioli, da Abrace, Marcos, presidente da Servibúzios, Maria Augusta, presidente do Conselho Municipal de Saúde, a senhora Raquel, a Olívia e a que estavam aqui até esse momento participando da audiência. Agradecer aos vereadores, a vereadora Joyce Lúcia, ao vereador Newton César Alves de Almeida, ao secretário municipal de saúde, Dr. Vaquininha, a Deise, a funcionária da pasta, e também ao Danilo, enfermeiro da secretaria. Obrigado a todos e dizer que nós estamos aqui apresentando o relatório do primeiro quadrimestre de 2018. Obrigado a todos, bom feriado e um bom final de semana. Obrigado. Presidente, só o último informativo. Nós teríamos às 18 horas a Assembleia Geral do CEP Lagos, que foi cancelada, tá bom? Vai ser remarcada. Um abraço, bom feriado.